Cora Rona, de que falaremos hoje, hein, Pedro e Cora? Olha, de tudo. De A Odisseia. Você não sabe quão longe a gente vai. Você não tem ideia. Não. Coitados, inocentes. Vem, vem. Cora, eu não lembro quando foi a última vez que eu estava tão empolgado para assistir um filme quanto eu tô para assistir a Odisseia do Christopher Nolan. E eu acho que eu me lembro quando eu estava Quando foi? numa das versões de Guerra das Estrelas, É possível que seja mais ou menos por aí. porque eu já nem me lembro mais qual era a versão, mas eu fui a uma sessão de meia-noite. E a maior parte, uma estreia, uma pré-estreia de meia-noite, uma quantidade de gente Vestida de Jedi, exatamente, Princesa Leia. Né? Então, aquele eu estava super na pilha de não consegui convencer ninguém da família a vir comigo, fui sozinha. E pronto, hoje acabou. Você teria os netos, né? Sim. Eu acho que possivelmente foi o último Guerra nas Estrelas, uma coisa assim. Guerra nas Estrelas. Foi uma das minhas maiores emoções cinematográficas. Eu nunca te contei que Império Contra-Ataca foi o primeiro filme que eu assisti no cinema? Não. Foi. Segundo meu pai, eu fiz ele me levar 6 vezes. Eu entendo a situação. Tipo, aquilo me apresentou o cinema, me apresentou... A minha infância foi... Não, para mim foi totalmente surpreendente, porque eu entrei para ver um filme science fiction. Aliás, hoje em dia eles não usam mais science fiction, né? Usam outra coisa qualquer. Mas eu não esperava ver uma coisa tão grandiosa, tão espetacular. Estava com o Milor. Nós saímos assim, ó, que maravilha que nós assistimos. E isso tem tudo a ver com a Odisseia, né? Tem, curiosamente tem. É o herói que quer voltar para casa. É o herói que quer voltar para casa. É o herói que quer voltar para casa. Agora, e isso eu acho, sabe, que eu não sei o quanto que o nosso público compreende o quão fundador são Ilíada e Odisseia. Com básico com essencialmente a história do Ocidente. E eu acho que a primeira coisa que eu acho que é importante falar, a gente estava conversando mais cedo, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, e a Ilíada e a Odisseia são mais ou menos contemporâneos. Estavam sendo escritos mais ou menos no mesmo momento da história, evidentemente dois na Grécia, os outros onde hoje é Israel. E eles apresentam valores opostos a respeito da humanidade. Eu vou entrar em tudo isso. Pronto, senta que lá vem a história, né? E nossa cultura ocidental é o embate entre aqueles dois valores. Você sabe que é verdade? É isso mesmo. Pensando, eu nunca tinha pensado nesses termos, mas é. Não, é exatamente isso. E tem uma quantidade imensa de pensadores que já se debruçou sobre isso. Toda a obra do Nietzsche, por exemplo, não viramos gregos, tivemos que nos conformar com o judaico-cristianismo. E eu acho que quem melhor entra nisso é um historiador inglês sobre o qual a gente falou recentemente, que é o Tom Holland. Maravilhoso. Que tem Maravilhoso, todo um livro Tom Holland, a respeito justamente desse ponto. Mas deixa eu começar do início. Vamos primeiro falar de que filme é esse, porque... Claro, por favor. É capaz que tenha alguém nos ouvindo lá em Marte e não tenha sabido do lançamento do Odisseia, o filme do Christopher Nolan, que é o primeiro filme filmado em toda a sua extensão
em câmeras IMAX 70. 70 milímetros, né? Que é o 70 dobro milímetros, do que é o tamanho. Eu acho que é mais do que o dobro, né? Porque o 70 é 35 vezes 2. Não, mas eu acho que funciona geometricamente, não, que tem um negócio que melhora a resolução mais do que o dobro, enfim. Eu li alguma coisa nesse sentido, não juro por isso, não, mas. Então, essas câmeras são tão grandes, tão trambolhentas, que elas não permitem filmar ficção de uma forma tão simples. Elas ocupam um espaço enorme, então toda a tua filmagem tem que ser feita como se você tivesse um pequeno caminhão dentro da sala, ou, sei lá, uma geladeira de barra. Você interage com a geladeira, digamos, com um trambolho gigantesco. E isso é a primeira vez que isso acontece. Um filme já havia acontecido em Oppenheimer e Interestelar, mas algumas cenas, não o filme inteiro. Então, pela primeira vez, você tem um filme de ficção científica inteiro filmado de ponta a ponta com essas câmeras. E eu acho que tem um outro ponto aí, que é o Nolan é aquele diretor que o que ele tem feito é um Lawrence da Arábia, né? Um 10 Mandamentos, quer dizer, são aquelas super produções com recursos de hoje em dia, evidentemente. E aí ele escolheu filmar um dos textos fundadores do Ocidente, né? Que é a Odisseia. E aí eu vou, tipo, o que é a Odisseia? Que isso, cara, que eu acho que a Odisseia, evidentemente, é a história de um sujeito que é um guerreiro, ele é um rei de um pequeno reino, ele não é um rei de um grande reino, o Odisseu. Se chama Odisseia porque o nome do sujeito é Odisseu. Os latinos chamavam de Ulisses. Exato, é aquela questão como Héracles Isso, Hércules. Mas eu acho que a gente tem que chamar de Odisseu porque o livro se chama Odisseia, cara. Claro. Não se chama Ulisseia. Não, sabe o que é? É porque nós ficamos tão impregnados da cultura latina, porque os primeiros exemplares que fizeram sucesso foram em latim. Traduções latinas, os primeiros que a gente conheceu. Então, Ulisses virou, quer dizer, aí você tem todo o movimento popular em torno desse herói que acaba fixando esse nome. Eu fiquei pensando nisso. O livro do Joyce é Ulisses. Né? Claro. Então, eu fico pensando, quer dizer, como é que a gente resolve esse problema hoje em dia? Estou pensando como tradutor, né? Você não vai escrever a Odisseia, porque Odisseia também é uma marca que já ficou muito registrada. E você fala que, cara, foi uma odisseia chegar até lá, você não faz ideia. Então, você não vai, de repente, pensar foi uma Odisseia chegar até lá. Mas fica essa coisa esquisita que uma quantidade grande de pessoas tem isso. O personagem principal da Odisseia é Ulisses. Pronto. Então, que é um nome latino, um nome romano, não um nome grego, né? Explicado isso, podemos prosseguir calmamente nas nossas digressões. Eu vou chamar de Odisseu. Chama de Odisseu porque eu acho muito mais bonito, inclusive. Então, esse cara, o Odisseu, é um rei menor. Dentre os vários reinados gregos, é um rei de uma ilhotazinha, mas tem uma importância ali porque ele é um cara que é um cara muito esperto e com muitas artimanhas. E é um cara que tem uma particularidade, ele não é que nem Aquiles, um guerreiro estupendo, mas como ele é muito inteligente e cheio de artimanhas, ele sabe enganar as pessoas. Ele é um mentiroso. E ele mente muito bem e ele sabe como mentir, em que momento e tal. Na Ilíada, que é a história da Guerra de Troia, a história do finalzinho da Guerra de Troia, o Odisseu é um personagem menor, mas ele é o cara que inventa o cavalo de Troia, onde os soldados gregos entram e aí os troianos acham que estão ganhando presente, abrem as portas lá da cidade murada, entra o cavalo dentro, eles fecham e os soldados gregos estão, e é assim que eles ganham finalmente a guerra, porque os soldados finalmente estão lá escondidos dentro do cavalo de presente. A Odisseia começa com o cavalo
ganha-se a guerra, e aí Odisseu, que é apaixonadíssimo por Penélope, sua mulher, vai enfim voltar para casa. Ele já passou 10 anos fora de casa, é bom lembrar. Por causa da guerra. Da guerra, é. E agora, finalmente, ele vai voltar para casa. Ele entra no navio, tem uma pequena flotilha, alguns navios lá com os seus soldados, e ele demora mais 10 anos para voltar, porque é uma odisseia. É uma odisseia. A palavra não virou odisseia à toa. A palavra não virou odisseia à toa. E vão acontecendo coisas. E o grande truque é que são aquelas coisas gregas, né? Palas Atena, que é simultaneamente a deusa, isso é muito interessante, né? Que ela simultaneamente é a deusa da guerra e a deusa da esperteza, da inteligência. E Atena adora Odisseu. Ela é encantada por Odisseu. Há quem diga até que ela meio que tem uma quedinha por Odisseu. Justamente porque Odisseu, a grande característica do Odisseu é que ele não é o guerreiro no sentido de o melhor lutador. Ele é o guerreiro no sentido de o mais esperto, o mais estratégico, O mais astucioso. Astucioso, muito obrigado. E isso é justamente a característica em relação a Ares, que é um outro deus da guerra, que é o guerreiro. Atena é deusa da guerra no sentido da astúcia. Então, tipo, Odisseu é ela enquanto humana, enquanto homem, né? E só que na segunda parada da viagem, eles param numa ilha e eles vão parar dentro da caverna de um cíclope, que são aqueles gigantes com olho só, que é filho de Poseidon. E por várias razões, gente, me perdoem se soar como spoiler, mas o livro tem 3.000 anos de idade, vai. Ele cega o cíclope. E o cíclope é danado da vida, porque Odisseu também é vaidoso. E o que acontece é o seguinte, quando o cíclope pergunta para Odisseu qual o nome dele, ele responde uma palavra em grego que quer dizer algo do tipo ninguém. E o cíclope é meio burrinho, acha que é isso. Então, num determinado momento, para Odisseu e seus homens escaparem da caverna do cíclope, Odisseu cega o cíclope. E o cíclope começa a gritar: ninguém está me atacando, ninguém está me atacando. E os outros cíclopes acham que não tem nada acontecendo ali. Então, quando todo mundo já escapou, Odisseu não resiste à vaidade de dizer: olha, quem na verdade te atacou foi Odisseu. E aí o cíclope não consegue mais pegar os navios, mas grita para o pai dele, que é Poseidon, que é o rei dos mares, que é o deus dos mares: olha, Odisseu me cegou, se vingue por mim. E aí, por conta dessa vaidade dele, e o barato é isso, é esse sujeito que é muito imperfeito, esse sujeito que não é aquele herói no sentido de o sujeito, não o super-herói da Marvel, que é, não, ele é. Por conta dessa vaidade, Poseidon vai passar os 10 anos seguintes atrapalhando o caminho dele de volta para casa. E isso é a Odisseia, e esse é o filme. É um filme de quase 3 horas. Para ele conseguir voltar para os braços de Penélope. Ele sai, o filho estava recém-nascido, ele volta, o filho tem 20 anos de idade. Agora, eu acho que o interessante, para além da história, é o que é essa história, como é que essa história acontece. A pré-história tem 3 fases, né? A Idade da Pedra, a Idade do Bronze, a Idade do Ferro. E isso tem a ver com essa história, porque a Idade da Pedra dura até um determinado momento. Quando a gente começa a plantar, 10.000 anos atrás, a gente ainda está na Idade da Pedra. E num determinado momento, o homem começa a dominar o cobre,
Só que o cobre é um metal que é muito fácil de manipular, mas ele é muito maleável. Ele não faz uma arma, ele não faz. Até que tem a sacada de como que você faz bronze, que é usando cobre e estanho. Só que o problema é que estanho era uma coisa rara, só tinha no Afeganistão, onde hoje é o Afeganistão. Então é só quando as civilizações começam a crescer e começa a existir uma espécie de globalização, um comércio internacional, que você começa a ter tráfego de estanho para vários lugares. E você começa a poder fazer cobre. E essas histórias, esses povos, os hebreus, que vão ser o povo de Israel, Mesopotâmia, Egito, essa era primitiva dos povos gregos, tudo isso começa a surgir nessa idade do bronze. E tem um baita de um debate, o que acontece em 1000 a.C., em 1200 a.C., mas existe algum tipo de catástrofe e todas essas civilizações entram em decadência ao mesmo tempo. Eu li um livro espetacular sobre isso. E, já existia escrita. Os gregos, por exemplo, que já dominavam a escrita, eles ficam quase 500 anos sem escrita depois disso. Some. Ágrafos. Então, é uma coisa mesmo de... todos aqueles impérios, Babilônia, Persa, tal... não, os persas são depois. Mas todos aqueles primeiros impérios... Tem alguns que a gente nem lembra o nome. Eles desaparecem por completo. E a escrita da maior parte desses impérios da Idade do Bronze, a gente sequer conseguiu decifrar ainda. A gente tem várias tábuas de argila e a história da Guerra de Troia é passada imediatamente antes dessa catástrofe. Que é ali 1200 a.C., 1300 a.C. As histórias do Velho Testamento, boa parte delas são passadas também mais ou menos nessa época, que é uma época que você perde o texto. E você tem algumas centenas de anos de decadência. E você tem esse povo nas ilhas gregas e ali no continente, né, onde depois vão ser Esparta, Atenas, etc. Você tem esse povo que tem os palácios da Era do Bronze. Então, eles veem aquilo que foi grande, e é uma coisa que aconteceu centenas de anos atrás, e a coisa que eles têm são as histórias que eles contam a respeito daquele povo para explicar aquelas coisas. Você vê, houve um povo que escrevia, houve um povo que foi grande, que tinha impérios, que tinha palácios formidáveis, e de repente é como se todo mundo voltasse alguns milhares de anos para o passado. Em épocas mais modernas, houve um livro que fez muito sucesso sobre isso, chamado Eram os Deuses Astronautas. É isso, tipo, o que explica aquele passado e tal. E como é que isso vale tanto para os textos que vão depois compor o Velho Testamento, quanto vale para os textos dessa figura Homero? O que é o mais provável que aconteceu? As histórias da Ilíada e do Odisseia eram contadas por contadores de história, por cantores, que é uma coisa que é um tipo de métrica que eu recomendo a qualquer um procurar no Instagram, no YouTube, gente lendo Ilíada e Odisseia em grego. Sabe qual é a melhor coisa que você vai encontrar? Boris Johnson. Ele faz isso. Ele falava, ele citava, é verdade. Não, ele numa entrevista na Austrália, ele começa a recitar a Ilíada em grego. Você vê que mesmo os idiotas podem ter uma cultura maravilhosa, né? É Oxbridge, né? E ele é um excelente ator. Então você não está entendendo nenhuma palavra, mas a forma como ele lê
e a forma como ele usa o corpo e toda a expressão dele é extraordinária. E, além disso, é curtinho, de modo que não torra muito o saco da gente. Porque eu já tentei ouvir a Odisseia e a Ilíada Em grego. em grego, tem muitas versões, mas nunca consegui Eu acho que como a gente entrar não entende nisso, nada, né? Porque a gente entende mesmo. como não é uma coisa que a gente entenda, eu acho que não é uma coisa para ouvir muito tempo. Deixa eu me vangloriar de uma coisa. Claro né? que sim. Pronto. Quando eu nasci, a minha mãe estava fazendo o doutorado dela. Significa que a minha mãe estava passando por um perrengue master. E aí, volta e meia, meu pai tinha que botar para dormir. Só que minha mãe tinha me acostumado a dormir com ela cantando. Minha mãe canta bem. O meu pai não cantava nada. Então, o que meu pai fazia para me embalar era recitar a Odisseia. Então, eu tenho, em algum lugar da minha memória de réptil, uma Odisseia gravada aqui, mas que eu não me lembro mais. Mas você sabe que isso é uma coisa engraçada, porque meu pai tem essa bizarrice também. Ele também recita a Odisseia em grego. É gozado isso, né? É uma coisa, é uma educação clássica. É uma educação clássica que era uma educação comum. Eu, evidentemente, jamais aprendi a recitar Nem eu. Virgílio em latim ou então Homero em grego, mas o meu pai tinha isso, ele sabia isso de cor. Ele é bom. Meu pai era latinista e, como todo latinista, claro. também falava grego e tal. Quer dizer, era a clássica educação europeia do começo do século XX, né? Isso. E eu recomendo ouvir, porque eu acho que quando a gente lê uma tradução, e tem boas traduções hoje em dia, inclusive para o português, quando a gente lê uma tradução, a gente vai conhecer a história, a gente vai entender um pouco, mas eu acho que a gente perde essa oralidade. E quando você ouve em grego, você entende que é quase uma música. Né? O pá, 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 pá. Tem um ritmo. Ela é feita assim para ser mais fácil de decorar, exatamente. É isso. E às vezes você tem um tambor que marca. E tem um grupo de. Tem a tese mais popular hoje a respeito de como que surgiu a Ilíada e a Odisseia. É em cima de um estudo que aconteceu no século XIX, se não me engano, na Iugoslávia. Na Iugoslávia ainda havia, onde foi a Iugoslávia não existia no século XIX e não existe mais, né? Eu sou uma pessoa de um outro tempo, eu tenho que me acostumar com isso. Mas houve um estudo naquela região de povos que viviam culturas orais. E é uma coisa que tem um pouco a ver com o nosso repente nordestino. Exatamente, que também é muito, muito focado na rima. E que é essa coisa de você... É muito engraçado como muitos repentistas conhecem as mesmas histórias com as mesmas frases. E o que acontece? Tem uma coisa que é similar ao processo. Uma vez eu ouvi essa comparação, recentemente eu ouvi essa comparação com comédia stand-up. Como é que esses caras que gravam especial de Netflix de comédia stand-up, como é que eles fazem o número deles? Eles vão lá, eles bolam as histórias, eles contam de um determinado jeito, e aí eles começam a ir para clubes pequenos de stand-up. E eles contam a história e eles vão entendendo como é que o público reage às histórias. E aí, no clube seguinte, eles dão mais ênfase naquilo que gerou muito risada, eles descartam É um beta-teste. É isso, você vai fazendo vários testes, e aí quando você chega para gravar o especial na Netflix, aquele troço já está ultra testado, e você só está com as diversas histórias contadas exatamente do mesmo jeito, contadas com o mesmo ritmo, com a mesma pegada, com as mesmas pausas dramáticas. Tudo é como se você fosse, na base do improviso, construindo uma peça de teatro, um monólogo, tudo mais. Então, a lógica de como você constrói uma Ilíada, uma Odisseia, é um pouco essa. Só que são gerações
de cantores. E um está meio que competindo com o outro porque quer fazer melhor. Então o cara conta a história do Odisseu e aí tem uma determinada passagem e algum outro ouve aquele negócio e e eles vão aprendendo um com o outro e vira aquela história imensa de longa. E como aquilo é uma história que é meio definidora do que é a cultura de um povo, eles vão decorando e eles vão por gerações. Isso são uns 300, 400 anos entre... A Odisseia e a Ilíada são redigidas por volta de 700 a.C. Entre mais ou menos 1100 a.C. e 700 anos antes de Cristo, essa história foi, por diversos cantores, repetida e afiada e sofisticada, até num determinado momento que todo mundo sabia recitá-la de cor com as mesmas paradas, e devia ter possivelmente o estilo de um contar, o estilo de outro contar, porque eram as grandes estrelas, o grande entretenimento era ouvir aquelas histórias. A gente se esquece como o mundo carecia de entretenimento, porque a gente está num mundo que tem uma overdose de entretenimento. Você tem uma quantidade, você pode ir ao cinema, você pode ir ao teatro, você pode ler, você pode ficar na internet o dia inteiro, no TikTok, no Instagram, você pode fazer chat, você pode... Sei lá, o mundo hoje está focado em entreter as pessoas. E naquela época você não tinha luz elétrica. A pouca luz que havia de noite não servia para fazer realmente nada. Então as pessoas sobreviviam disso, de contarem as lendas, de se entreterem. Você sabe o que quer dizer Homero? Não. Homero é um tipo de carpinteiro, mas sabe aquela carpintaria japonesa que não tem prego, é tudo Sim. encaixe? É o carpinteiro que faz o encaixe. É o que dá liga. É o que encaixe da forma. E Homero tem a imagem de Homero de um homem cego. Sim. Então é esse homem que é cego e, portanto, ele olha para dentro para que todos possam olhar para fora. E é o homem que dá liga. E você vê, você tem esse povo que vivia nessas ilhas, uma separada da outra, né? A Creta, as Ilhas Cíclades, e aí o continente, era um povo que vivia separado, todo mundo de todo mundo, e que, portanto, e nessas cidades e vilas que eram independentes umas das outras, mas eles tinham os mesmos deuses e eles tinham a mesma língua que eles falavam. Homero, através da Ilíada e da Odisseia, é o cara que faz, por conta dessas duas histórias, que são interpretadas como as histórias do passado comum de todos eles, são essas duas histórias que fazem desse povo um povo. Que bonito isso, né? E ele se chama a Liga. O encaixe. E é um homem cego que conta histórias. Isso é maravilhoso, né? Então, quase ninguém acha que... dessa turma que estuda, quase ninguém acha que Homero existiu. É uma criação coletiva de um povo. Ao longo de uma idade das trevas onde se perdeu o texto. Aí, num determinado momento, eles têm contato com os fenícios, eles trazem o alfabeto fenício, botam as vogais e nasce a língua grega escrita, o alfabeto grego, que é essencialmente o fenício, como o hebraico, é um alfabeto sem vogais. Eles põem as vogais. E ao botar as vogais, eles criam o alfabeto grego, e a primeira coisa que eles fazem é botar em texto escrito a Ilíada e a Odisseia, que
que são as histórias que dão vida para aquele histórias povo. fundadoras. E o que tem essas histórias? Quais são os valores que tem nessas histórias? Os valores são dois, fundamentalmente. O primeiro valor é o seguinte: a glória se conquista na guerra. Você tem que buscar a glória, você tem que ir atrás. Tipo, a Ilíada, essencialmente, é a história de um sujeito, Aquiles, que escolhe, lhe é oferecido quando criança, você quer viver uma vida em que você não vai ser reconhecido. Vai ser uma vida pacata ou você quer viver uma vida de glória que vai terminar cedo? E ele... Com 10 anos, 12 anos, 18 anos, a gente faz a segunda opção, evidentemente. Evidentemente. E depois a gente... E ele escolhe essa vida de glória. É uma coisa, a palavra timos, né, time, que o Homero usa, depois o Platão vai usar, Arquimedes, essa palavra é essa coisa da... Você vai ser reconhecido por todos pela sua glória, pela sua coragem. É matando. É matando. Agora, o outro valor é como que você trata o estrangeiro. Se você se você acolhe os hóspedes que vêm de longe ou não. Porque, evidentemente, todo mundo morando em ilhas separadas, todo mundo tinha experiência de chegar numa cidade desconhecida, porque você tinha que comerciar, você tinha que viajar. Todo mundo era estrangeiro. Todo mundo tinha a vida como estrangeiro em algum momento. Então você vai ser, nessa cultura que valoriza a morte violenta, a glória na guerra pela morte, nessa cultura, como é que você é recebido? Enquanto a Ilíada é essencialmente a história da busca da glória, a Odisseia é a história de como que você recebe um estrangeiro. E tem os que recebem bem, e tem os que recebem mal. Porque o Odisseu, enquanto ele está fazendo essa viagem toda, ele está sendo bem recebido ou mal recebido. Bem recebido ou mal recebido. E vai na circular, né? E o interessante é que isso aponta para uma cultura que entende o processo da vida e da história como cíclico. É aquela coisa de que é o partir do navio, o chegar do navio, partir do navio, chegar... E você vai... É um ciclo. Se você olha para as histórias, é o Odisseu chegando num lugar, tendo uma dificuldade, vendo essa dificuldade, e ele nunca sai daquele ciclo. Ele nunca sai daquele ciclo. A própria Ilíada é sempre aquela coisa do... Sim. É o ciclo, é o ciclo, é o ciclo, é o ciclo. Então, é uma maneira de você compreender o tempo, que é o tempo circular, que tem a ver com as estações do ano, entendeu? Todo ano tem as mesmas estações, né? E esses dois valores, como que você equilibra esses dois valores? A glória na guerra, né? O se impor ao mais fraco, isso é glória. O Odisseu, ele precisa falar para o Cíclope que ele é o Odisseu, porque senão cadê a glória? Exatamente. Entende? Se ninguém sabe o que ele fez, se o cara que foi derrotado, aquele gigante todo-poderoso que foi derrotado, não sabe que foi o Odisseu que o derrotou, onde está a glória? E porque ele precisava da glória, ele se ferra. Se ferrou. Agora, quando você vai para a Torá, é um outro conjunto de valores. A Torá, o que ela fala para o povo hebreu, para o povo de Israel, o tempo todo, é o seguinte: você é o menor dos povos. Você é o povo que sofre. Esse negócio de você ser escolhido por Deus, não é porque você é espetacular. Deus escolhe você apesar de você ser um povo fraco que está sempre perdendo tudo. E é aquela coisa de que o valor é você do bom israelita, é você
aceitar o fardo. É o Jó. Aceite o fardo. Você, como boa judia, você sabe que a coisa que está ali... Aliás, o cartoon clássico, né, judaico é o Tevye É o Tevye. gritando, você não podia escolher outro povo de vez em quando? É isso, do violinista do telhado, né? É exatamente isso. Cena clássica. E tem essa coisa de que para o judeu o tempo é linear. Que isso é um outro ponto interessante. Para o israelita o tempo é linear. É aquela coisa de, eu sei que no passado eu estava no exílio egípcio, e eu tinha um destino que eu tinha que seguir até a conclusão daquele destino, que era chegar na Terra Prometida. A ideia não eu não vou voltar para o exílio. Não, o tempo é linear. O tempo é todo... Então, a coisa do estrangeiro também é muito importante no judaísmo, e o judaísmo chega, eu acho que eu devia chamar de israelita, porque o judaísmo é uma coisa do judaísmo rabínico, é pós-queda do templo. Até ali a gente chama de israelitas. Mas ali, quando eles estão compondo aquelas histórias, que tem personagens que são tão complexos quanto o rei Davi é herói e vilão. É que você tem uma perspectiva de deuses muito diferente. Muito diferente. Os deuses gregos, eles são muito humanos. Muito. Eles se apaixonam por humanos, eles são safados. Eles não têm um poder completo, porque volta e meia eles são... Eles são ludibriados também. Eles são ludibriados pelos humanos. Tem os semideuses. Isso. Humanos se casam com deuses, enfim. E quando você pega a religião judaica, você apresenta essa ideia do monoteísmo, de um Deus maior do que todo mundo, único. E que é pesado. E que destrói todos tudo que está à sua volta. Ele é aquela figura. Então não é a mesma relação não é. Com a natureza, com o essencial, com o mundo. Eu tenho uma simpatia pelas religiões politeístas, porque eu acho elas mais naturais de entender como elas se formaram, sabe? Claro. Quer dizer, então você tem o Deus da montanha, você tem o Deus da água. Não, o Deus israelita é muito mais sofisticado, é muito mais complexo, porque ele é metafísico, né? Esse Deus único... Que não tem rosto, né? Eu sou quem sou. Não, e não tem argumentos, e... Ele é o que ele é. E é inalcançável. Não foi... Eu não sei se foi uma boa decisão para a humanidade. Adotar esse padrão. Quer dizer, para a humanidade não, para o Ocidente, né? Mas não foi. Na Índia é maravilhoso, porque na Índia você está cheio de deuses. Eu discordo de você, porque se a gente ficasse com... A gente oscila entre as duas coisas. É como se a nossa natureza fosse grega e os nossos valores judaico-cristãos. Porque quando você parte do princípio de que você tem que se apiedar do mais fraco e tratar bem o mais fraco porque ele é o mais fraco, você torna possível a civilização. Sim, isso é verdade. Se você mergulha numa civilização, que é o que o Nietzsche fala, cadê a grandeza, né? Quando que a gente vai restaurar o super-homem? No fim das contas, ele está falando desses valores gregos, que é o forte se impor ao fraco. E claro que a gente tem essa tentação. E ela está sempre presente. Por isso que a gente está nesse conflito constante entre o grego e o israelita, né? O judaico-cristão e o greco-romano. A gente é simultaneamente as duas coisas. Agora, o nosso tempo é linear, né? O nosso tempo é judaico-cristão. O nosso tempo. A gente entende a ideia de progresso. Sim. É uma coisa que não entraria na cabeça de um grego ou de um romano. Porque o tempo é circular, porque as coisas se repetem.
Embora as coisas se repitam. Eu sei, Cora. Eu sei. A coisa mais bonita desses textos desse tempo, na minha opinião, é o Eclesiastes, que é o livro não israelita da Bíblia. Porque no Eclesiastes o tempo é circular. É o único livro, né? Tem o tempo da colheita e o Virou tempo uma música tão bonita, né? Lembra? Como é que é? For every season, turn, 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 turn. A música é uma graça. A música é linda. Mas eu gosto muito de ver isso tudo, sabe o quê? O ser humano crescendo. Eu nem posso dizer crescendo no sentido positivo, porque eu acho que o ser humano, volta e meia, cada vez mais me dá a sensação de um projeto equivocado. Mas eu digo de ver como essas tribos, como essas pessoas que tinham conhecimento tão limitado das suas redondezas e do seu mundo, como elas foram crescendo intelectualmente, como elas foram assimilando o mundo à sua volta, a necessidade que elas sentiam. E são culturas que não tem texto, né? A gente bota na nossa cabeça que o texto é que traz sofisticação. Não, e tanto não. Os textos israelitas quanto esses dois textos nascem de uma cultura oral, que tem de perder a escrita. Mas nós fomos uma cultura oral, grosso modo, até outro dia, porque por mais que os monges estivessem lá escrevendo seus livros, nos mosteiros, ninguém sabia ler. Você tinha meia dúzia de pessoas que sabiam, olha lá, o grosso era oralidade. Embora você tivesse uma fonte escrita para consultar. Quer dizer, se você tinha alguma dúvida, disse isso ou disse aquilo, lá estava um livro no mosteiro, mas só que vai chegar até o mosteiro. Os livros eram muito caros, os livros eram tesouros, mas você sabe que era bem difícil. É uma coisa curiosa. Não tinha índice remissivo. Não tinha. Tudo isso é verdade, mas é uma coisa curiosa que isso são espasmos. A gente perde o texto escrito durante, sei lá, uns 300, 400 anos, nesse período entre Aliás, a Idade do Ferro surge, o ferro é muito mais difícil de manipular do que o bronze. Mas quando acaba aquela globalização e as cidades voltam a ser isoladas, você não conseguia mais importar estanho do Afeganistão, que não chamava Afeganistão, por óbvio, né? Então, você tem que trabalhar com um metal que existe em toda parte, que é o ferro. E você começa a produzir coisas muito mais sofisticadas. Aí chega o aço e tal. Você sofistica. E, na verdade, quando você reinventa a escrita, vem o alfabeto fonético, né? O fenício, o hebraico, o grego, que é muito mais sofisticado do que aquela coisa cuneiforme, rúnica, que existia, que era muito mais difícil de ler. Agora, eu tenho uma inveja de quem sabe ler aquilo. Bem. Eu tenho uma inveja de quem sabe ler hieroglifo. Eu estou no Egito, o meu guia era egiptólogo, né? Ele conseguia ler tudo. Eu dizia, meu Deus, como eu queria olhar para isso e entender o que Mas o alfabeto fonético, o fenício, o hebraico, o grego, são democratizantes. Sim, são. Porque o tipo de alfabeto que existia antes, os hieroglifos, os cuneiformes e tudo mais, era muito mais complicado de aprender. Porque, na verdade, você tinha que decorar uma quantidade de símbolos gigantesca. Quando você transforma aquilo... cada símbolo é um som e você representa o som da palavra e não a ideia da palavra. O cuneiforme é um pouco diferente disso. O cuneiforme começa pictográfico e vai vai sendo simplificado, isso, né? Mas ele representa ideias, ele não representa sons, né? Que é a grande invenção. Mas enfim, tudo isso para falar que um sujeito, o Christopher Nolan, se deu o trabalho de apresentar para o século XXI, num espetáculo de imagem, uma das poucas histórias que faz nascer quem nós somos. Eu sou apaixonada por essas lendas
fundadoras, pelos livros religiosos. Eu detesto a forma como esses livros religiosos vêm sendo interpretados, mas eu acho extraordinário que a humanidade tenha criado eles e que a gente tenha um retrato tão curioso do passado, porque é muito tempo, se você pensar bem, que uma história sobreviva 3.000 anos. 3.000 anos. Não quer dizer nada em termos geológicos, mas em termos da história 3.000 anos. humana, 3.000 anos é muita coisa, é muita coisa. E a gente ter esses textos e ver como nós continuamos os mesmos, no que somos parecidos, no que éramos diferentes, e como muita coisa do que nós somos continua sendo o que era. Enfim, é uma viagem mergulhar nisso. Sabe uma coisa que eu acho fascinante? Você tem um período de 250 anos. Um períodozinho de 250 anos. Zaratustra, Confúcio, Lao Tse, Buda, Platão. É sensacional, Aristóteles. né? Sócrates. Um período de 250 anos. É incrível, né? A maior coleção de gênios foram praticamente contemporâneos. É uma explosão da mente, né? É uma explosão da mente. É uma explosão da mente. Ali entre em 500 todos e os 400... lugares, quer dizer, no mundo inteiro, é muito impressionante. É muito impressionante. Os profetas, a turma que está escrevendo o Pentateuco, né, o Velho Testamento, ou os primeiros livros do Velho Testamento, que não está escrevendo, está botando em texto e dando... Tá dando forma. Organizando, porque as histórias estavam lá, né? Mas eu acho que essa coisa de que Sócrates e Zaratustra e Buda, eu acho muito impressionante. As coisas que me deixam tonta, realmente tonta quando eu começo a pensar, são isso. E agora descobri que tem açúcar no universo. Você soube disso? Como assim? Eu sei que existe açúcar no universo. Não, o espaço O sideral está cheio de açúcar. Essa foi uma descoberta feita essa semana. Ah, que interessante. Pois foi, é uma dessas, não sei o que. O espaço é doce? O espaço é doce, isso é a coisa mais esquisita. Está cheio de moléculas de açúcar. Eu não sei nada além disso, mas quando eu li isso, eu digo, cara, então, isso está sendo interpretado como uma possível explicação para a vida na Terra, mas porque são moléculas de carbono, né? Mas se isso é uma explicação para a vida na Terra, significa que é evidente que outros lugares estão igualmente povoados, coisa que a gente sabe racionalmente, porque é evidente que você não pode ter um universo do tamanho que a gente nem sabe que é, mas essa coisa gigantesca, e só a Terra... Não acredito nessas exclusões milagrosas assim. Eu acho que tudo se repete de alguma maneira em outros cantos. Então, quando você começa a pensar nisso, você diz, epa, essa descoberta aqui, que acaba de ser descoberta, isso vai render coisas maravilhosas, muito em breve. Então, eu tive essa mesma sensação, sabe, de tocar o desconhecido, se você quiser, de conversar com o divino, para entrar numa coisa mais elevada. É uma outra sensação, né? É uma coisa que você ouve dizer, epa, que isso? E quando você lê os gregos, quando você pega a Bíblia ou quando você pega qualquer outro livro religioso, quando você pega os textos mais antigos da humanidade, quando você ouve Bar também, né? Porque você chega diante daquilo, você diz, ui, o que eu estou vendo aqui, né? Enfim. Você pescaria Bach do Beethoven? Ah, Bach, com certeza. Bach é a base de tudo. É a base de tudo? É. Bem, você é muito mais educado em música do que eu. Não, mas não tem nada igual. AB e DB.
Temos livro? Temos. Esse tipo de papo é perigoso, porque a gente pode ficar conversando sobre isso por horas, até o fim dos tempos, né? Porque um assunto puxa o outro, que puxa um outro, e não são coisas conclusivas, nada é conclusivo disso, né? Tudo tem um grau de subjetividade enorme também, porque... Enfim, ser de humanas é divertido. Vamos lá aos livros. Agora já perdi a vergonha, são 2 livros de cada vez. Olha, eu invejo profundamente a capacidade que você tem de leitura agora, porque eu não tenho. Mas essa capacidade me custa não assistir séries. A minha forma de entretenimento básica é ler. Então, o tempo que a pessoa está com a televisão ligada, está vendo coisas, eu estou lendo. Aí não é nenhuma coisa. Eu também não assisto séries. Mas eu assisto muito raramente séries. Mas não é uma coisa sobrenatural, é apenas ou isso ou aquilo, porque 24 horas são 24 horas, né? Eu fico lendo pesquisa eleitoral. Pois é, coitado, tá vendo? Eu estou no lucro. Eu espero você ler e ouvir você me dizer o que eu tenho que achar e pronto. Olha aqui, você viu que coisa bonitinha, vou até botar esse lápis aqui, porque esse livrinho chegou às minhas mãos assim. Ele se chama Voz Ativa, o Manual do Jornalismo Antifeminicídio. Foi escrito pela Niara de Oliveira e pela Vanessa Rodrigues e editado, essa gracinha, essa teteia, essa coisa fofa. Um bloco de jornalista. Pela Drops Editora. E o que ele é? Ele é um bloco de jornalista, essencialmente. Porque o que ele é? Ele é um manual para jornalistas. Eu acho que ele é um livro que deve ser adotado em todas as faculdades de jornalismo. Agora, olha que ediçãozinha mais caprichada, tem adesivos aqui que dizem não esquecer nunca mais, atenção, importante. E ele é exatamente isso, ele é um manual, ele é um caderninho, ele é de fato um caderninho para você escrever e fazer anotações e tal. Mas é um tipo de educação fundamental, importantíssima. Hoje a gente está falando tanto em feminicídio, e uma das coisas que a gente não está prestando atenção é a forma como a mídia está lidando com isso. Então, ele se chama voz ativa porque, na maioria dos casos, ainda se usa voz passiva. A mulher foi encontrada morta. Mulher é morta. Cara, a mulher não foi encontrada morta. Não foi assim que caiu um raio do céu e ela foi morta. Uhum. Então, esse tipo de vício que você tem, a outra coisa que elas apontam, aqui elas fazem considerações muito importantes, elas partem de um livro delas mesmas, que foi, aliás, finalista do Jabuti, que se chama Histórias de Morte Matada, Contadas Feito Morte Morrida. A narrativa de feminicídio na imprensa brasileira. Eu tenho a impressão que eu falei desse livro, ou aqui, ou no jornal, porque é um livro muito importante. E mostra esse tipo de coisa, sabe? Tem umas coisas que eu marquei aqui porque eu achei tão importantes. Uma das coisas, por exemplo, é esse uso do termo suposto, que me irrita mais no poder, porque o cara é pego, coberto de sangue dos pés à cabeça, com a faca na mão, e aí quando a gente faz a notícia, ou quando vem a notícia, tá, o suposto assassino... Não! Né? Esse suposto, a gente sabe, isso é feito... Para escapar de processo. Não é só para escapar de processo, é porque você pressupõe a inocência até a prova em culpado. Quer dizer, enquanto o cara não é julgado, você não pode dizer que ele é um assassino, porque a justiça ainda não cumpriu seu... Mas está errado. Há um momento... Olha aqui, o termo suposto, embora possa ser usado para indicar uma hipótese, quando empregado em excesso, pode transmitir a ideia de falsidade ou dúvida injustificada. E é isso que ele traz. E é isso que irrita tanto o leitor, porque eu acho que como jornalistas, como
gente que escreve para outras pessoas lerem, a gente tem que se pôr no lugar das outras pessoas. E eu, como leitora, como ouvinte, cada vez que o jornal diz de um sujeito que é obviamente um assassino, obviamente um criminoso, que ele é o suposto assassino, quando é óbvio que foi, quando ele confessou, quando ele foi preso em flagrante, isso me faz descrer da justiça e me faz crer da imprensa também. Eu acho isso um problema tão difícil. É um problema muito difícil, mas a gente tem que pensar sobre esse problema. Não, é claro, não é porque é difícil que a gente não vai pensar sobre isso. Mas porque existe a presunção de inocência. Existe a presunção de inocência, mas mesmo quando o cara está coberto de sangue, com a faca na mão, pode ser que alguém tenha entrado, jogado um balde de sangue nele, ou de tinta, whatever, enfim. Não, evidente que eu estou exagerando aqui. Mas eu acho que até aqui, o que ela diz aqui, o desafio para o jornalista é encontrar o equilíbrio entre a presunção de inocência e o dever de informar com clareza e precisão. Uhum. Se você diz que um assassino confesso é o suposto assassino, você não está sendo preciso. Você está dando uma margem de dúvida ali para aquele cara, claro, que ele não merece. Claro. Sabe? Claro. Então, o que eu gostei muito, olha, elas concluem dizendo isso: o objetivo não é antecipar um julgamento, e sim fornecer ao público informações factuais e contextualizadas sobre o andamento do caso. Uhum. Então, a gente tem que pensar muito em como a gente está escrevendo esse guia. Eu acho excelente, eu acho que ele deveria ser adotado em todas as faculdades de jornalismo, provavelmente será, porque é um recurso maravilhoso, ele tem fontes de dados e de pesquisas. A forma da edição é espetacular. Né? É uma obra de arte, né? Está aqui, olha, elas têm recursos para jornalistas, está vendo? Tem sugestões de fontes complementares e lista de fontes especializadas. Então, digamos, é um livro dedicado à categoria, mas que eu acho que pode se tornar uma leitura interessante para qualquer pessoa. E pelo que eu estou entendendo do que você está descrevendo, no fim das contas, é um desafio a tentar escapar dos clichês diversos que a gente usa. Exatamente. Para pensar sobre, de fato, o que são as histórias que a gente está contando. Exatamente. E tem, olha, elas dizem o que você tem que fazer antes da apuração. Você tem que se preparar emocionalmente para início de conversa, né? Durante a apuração, como é que você deve se comportar? Após a apuração e a publicação, ritual de desligamento, criar um hábito que marque o fim do trabalho, caminhar, ouvir música, o que for, processamento emocional e não levar o caso para casa. Você vê, ele é muito voltado para a nossa profissão também, porque cobrir esses casos é emocionalmente exaustivo. Eu nunca consegui. Eu tive que cobrir 2 casos horríveis, e um foi o assassinato de uma menina chamada Araceli, Uhum. e eu estava grávida. Caso famoso. Eu estava grávida naquela época. Chefia de redação idiota, sinceramente, você não manda uma jovem grávida, aliás, muito jovem. Chefia de redação idiota. E muito grávida para cobrir o caso de um assassinato de criança terrível, né? Aí, o papel das redações e dos editores, até que a saúde mental da equipe é uma responsabilidade institucional. Redações devem possuir rodízio de pautas, briefings e debriefings emocionais, acesso a psicólogos, enfim, está tudo aqui no papel, sabe? Então, eu acho esse livrinho precioso. Eu não traria normalmente, porque, como você vê, ele é um manual de jornalismo para jornalistas, mas eu acho que ele vai além. Eu acho que dá para a gente pensar, como hoje todo mundo escreve em rede social, como todo mundo reage em rede social, e como esses assuntos fazem parte do nosso cotidiano, esse livro dá muito o que pensar.
Eu acho que ele é um bom presente para quem está pensando em escrever, para quem escreve. Jornalistas têm que ler. Jornalistas que... Não só os que cobrem essa área, porque a gente nunca sabe quando a gente vai ter que escrever sobre o assunto. Não, um tema importante, a gente está escrevendo mais sobre isso, a gente está... O jornalismo descobriu que feminicídio existe, né? Pois é. E o que eu quero dizer com essa frase é... A gente parou como classe, né? A gente parou de falar de crime passional, a gente parou de Isso falar... é uma coisa que elas observam aqui. A gente já passou a tratar a coisa pelo que a coisa é. É um crime de ódio. É um crime de ódio contra mulheres. E que está intimamente ligado ao sentido de posse que o homem tem da mulher, né? E que tem crescido porque a mulher cada vez mais ocupa espaço na sociedade e o homem não está preparado para isso, ou nem todos os homens estão preparados para isso. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que tem isso, mas a gente tem muitos índices. A gente tem muitos índices mostrando que o aproveitamento na escola e na universidade de mulheres está maior do que o de homens. Então isso quer dizer que você forma cada vez mais mulheres do que homens. Sim. Na classe média baixa, o número de mulheres formadas já é muito superior ao de homens formados. Isso dá uma diferença de renda. Então, numa cultura que é machista, você tem uma quantidade de homens se sentindo inferiores a mulheres por causa de renda. Porque, se você considerar o que constitui a pessoa ser vencedora ou não na nossa sociedade, ainda é renda. É renda, claro. Então, claro. É complicado. Não, e aí tem coisas culturais, né? O menino precisa sair para trabalhar porque os pais acham que ele tem que trazer dinheiro para casa. A menina precisa menos. E isso é uma das coisas que vão... Enfim, a gente está num momento crítico muito na sociedade complicado. Em relação a isso. Muito complicado. E esse livro, eu achei excelente como livro. Eu achei extraordinário como apresentação. Porque, em geral, você está na faculdade, as obras de referência são sempre chatas, né? Não são edições. Eu estou dizendo chatas no sentido de monótonas visualmente. Uma edição assim convida. Não tem uma coisa lúdica que essa daqui tem. Por que um livro na faculdade não pode ter os adesivinhos, né? Claro. É lindo o caderninho, olha, o perfeito caderninho do jornalista. Voz Ativa. Voz Ativa, o Manual do Jornalismo Antifeminicídio, da Niara de Oliveira, Vanessa Rodrigues, e com parabéns enormes para a editora Drops, porque eles fizeram um trabalho... Aliás, a Drops é super caprichosa, é uma editora muito pequena, mas faz cada coisa tão linda, sabe? Elas são tão caprichosas que eu fico feliz quando eu vejo cada lançamento deles. É sempre muito caprichado, feito com muito amor. Esse aqui é um exemplo. Bom, e aí eu trouxe um outro livro, esta coisa pesada, linda. E agora para algo completamente diferente. Exatamente. Sibyline. Você sabe que eu já comprei o meu, né? Antes da gente começar a gravar, já entrei na loja, na Amazon, já comprei, já encomendei para entregar lá em casa. Ah, você vai adorar. Eu gosto de história em quadrinhos, estou com saudade de ler uma boa graphic novel. Ah, eu posso te recomendar muitas, se você quiser. Eu sei que você pode. Você já tem recomendado nesse passagem. E você tem gostado das que eu tenho recomendado? Sim. Ah, então pronto. Se chama Sibyline, Crônicas de uma Acompanhante, escrito pela Sistine Dano. Então... Ela é francesa? É francesa. E os franceses dão baile em graphic novel, né? Eu acho que algumas das melhores graphic novels desse tipo humano, assim, de observação do cotidiano, é muito... Embora eu evidentemente leio muito menos que você, né, Cora? A minha favorita dessas, em muitos anos, é Fun Home. Fun Home é maravilhoso. Que é americano, né? Mas é engraçado porque poderia ser
Poderia ser francesa. Poderia ser uma graphic novel francesa. É que você tem Van Home, você tem Maus, assim, grandes marcos da HQ. Maus. É que Maus é do século passado, né? É do Art Spiegelman. Mas, gente, século passado não foi outro dia, ontem. Já passamos do primeiro quarto de século, Cora. Mas o que eu quero dizer é que, de um modo geral, as graphic novels francesas, elas são imbatíveis nesse olhar sobre o cotidiano. Acho que é uma característica francesa, né? Da literatura. É Proust, né? É Proust. Se você comparar até a televisão de outro lugar, como se debate na televisão francesa, né? Você volta e meia, liga a televisão lá, ou aqui, se você tiver um canal francês, e você vai pegar horas de conversa, basicamente o que a gente faz aqui. As pessoas conversando. E conversando sobre tudo, política, sobre o dia a dia, enfim. Então, são nitidamente diferentes. As americanas têm muito a coisa do super-herói. Ultimamente isso tem mudado, eles também estão fazendo muita autobiografia muito boa. Mas eu gosto muito do tom das francesas, sabe? Dessa coisa... Claro. Enfim, aqui. Então, ele... Deixa eu mostrar uns desenhos. Para vocês verem, terem ideia do que é a arte do livro. Eu achei o traço tão bonito. É muito delicado, muito, muito bonito. E a história é totalmente surpreendente. Essa moça vai estudar na universidade, sai da casa dos pais, vai para Paris. Ela quer estudar arquitetura. Os pais ganham muito pouquinho. Ela chega e ela começa a descobrir que os materiais são caríssimos, que com o dinheiro que ela tem, ela não consegue chegar ao fim do mês, que ela não consegue se virar, não consegue fazer nada a rigor. E ela acaba se prostituindo para suprir os seus gastos cotidianos. E uma coisa muito engraçada que esse livro tem de interessante é que ele não faz nenhum julgamento sobre a prostituição. É um fato que acontece. Ela vai trabalhar como acompanhante. Ela leva uma vida dupla, né? De dia ela está na universidade e de noite, nos fins de semana, ela tem os clientes dela e tal. Consegue se sustentar. Faz uma amiga do métier também. E é o cotidiano dela. Ela não vê a prostituição como uma opção profissional, ela vê como um quebra-galho, como uma forma de se manter. E aí, depois, um dia, ela tem uma experiência meio barra pesada, mas não é machucado, não é nada. É que o cara está filmando ela... Isso não é nenhum spoiler, é só Porque o importante desse livro não é o que ele conta, é a forma como ele conta. Você, de uma certa maneira, no começo, você já sabe que aqui a gente está falando de outra coisa. E ela tem essa experiência com esse sujeito desagradável e ela decide parar. Ela leva um susto muito grande, aliás, é aquele dia que tudo dá errado, porque ela sai correndo, deixa cair a chave, não consegue entrar em casa, enfim, sabe aquele dia que dá tudo muito errado, muito errado? E aí ela chega à conclusão, chega disso. E aí corta para alguns anos depois, ela é uma próspera arquiteta e está em cima de uma casinha que está sendo construída e levando a sua vida. Eu gostei particularmente da arte e gostei desse approach naturalista em relação à prostituição, sabe? Não há julgamento moral. Há a narrativa de um cotidiano. Eu gosto imensamente disso.
Ah, você tem um histórico com a Bruna Surfistinha. Eu tenho com a Bruna Surfistinha, Foi uma descoberta tua. Eu tenho. Então, E que me marcou imensamente contar aquela história. mas imagino. É realmente das histórias que eu contei como jornalista que mais me marcaram da descoberta da Bruna Surfistinha. Mas é um caso muito interessante, né? Muito, muito. E eu gosto disso, sabe? Porque eu acho que o mundo é muito vasto e variado para a gente determinar que todo mundo reage da mesma forma às mesmas coisas. Um dia a gente pode até fazer um Pedro e Cora sobre isso. A Bruna Surfistinha, quando eu fui entrevistá-la, eu decidi que eu estava começando a fazer jornalismo literário, né? E eu cheguei a uma conclusão da qual eu continuo convicto, que é o seguinte: quando você vai contar a história de gente que é anônima, né? Não é um político, não é... O que faz da história interessante é se a pessoa está vivendo de alguma forma no limite, fazendo alguma coisa que leve ela no limite. Pode ser alguém que mergulha em profundidade, pode ser... Mas como é que você vive alguma coisa que esteja no limite? E o que uma garota de programa... eu estava procurando... E uma garota de programa é isso, né? Uma acompanhante é isso. É uma pessoa que está emocionalmente vivendo no limite. A gente pensa muito na coisa do sexo, naquela coisa tintilante e excitante e tudo mais. E é claro que tem uma curiosidade para uma pessoa que tem uma vida sexual hiperativa, mas a característica que eu descobri a Bruna num site que fazia resenhas de garotas de programas, eram de clientes, e todas, cada um que fazia uma resenha dava uma nota e tinha um ranking. E a Bruna era a número 1 do ranking de São Paulo, a garota de programa favorita dos resenhistas de garotas de programa. E quando eu fui ler as resenhas, a coisa que me chamou a atenção é o seguinte: ela não tinha nenhuma prática sexual que ela era especialista. O que fazia dela a garota de programa mais popular de São Paulo era o fato de que ela era extremamente afetuosa. Todos descreviam ela como namoradinha, ou seja, depois de transar, depois do gozo, ela ficava com os caras, conversando, dando risadinha. E eu fui lendo aquelas resenhas e aquele troço foi me dando uma angústia que as outras resenhas não tinham me dado, porque eu comecei a fazer, eu já tinha entendido, eu já tinha feito as contas, eu já tinha entendido quando eu comecei a estudar esse negócio, que uma garota de programa típica dessas que fica num flat transa com 5 a 7 caras por dia. Aí eu lendo aquele negócio, eu consigo entender perfeitamente a garota que se deita e geme, finge o gozo, e aí o cara vai embora e tudo mais. Agora, ficar abraçado, dar beijinho, aí o cara sai... É um investimento emocional que a gente não consegue imaginar. Entra um segundo cara, e entra um terceiro cara, e são 5 a 7 por dia. Cara, essa menina dá uma história incrível, porque como é que você mantém a sua cabeça no lugar? Mesmo, como é que você mantém a sua cabeça no lugar? Como é que você se estrutura emocionalmente? Porque isso não tem nada de trivial. Isso não é uma operação fácil emocionalmente. É o contrário disso. Então, é engraçado que sempre que eu falo para as pessoas que eu descobri a Bruna Surfistinha como repórter, que eu fiz a primeira reportagem com ela,
Todo mundo acha que é uma história sobre sexo. Não é. Não é. E o que faz da história interessante, a coisa menos interessante na história é o sexo. É exatamente isso. Né? É o que faz ser uma reportagem maravilhosa, aliás. É uma coisa curiosa, porque é um pouco o perfil aqui desse livro, porque não há um julgamento. A gente está acostumado a encontrar relatos sobre prostituição, e olha o que tem no mundo relatos sobre prostituição, porque esse é um tema fascinante. Todo mundo se interessa pelo assunto. Todo mundo faz grandes julgamentos sobre o assunto. Mas é muito difícil você pegar alguém que apenas apresenta como um fato da vida. E aqui é apresentado como um fato da vida. E é um fato da vida, né? E é um período na vida dessa pessoa em que ela fez o que ela precisava fazer para... Essa capa é um deslumbre para conseguir se formar. É muito bonito, né? Esse olhar dela, É muito bem feito o livro. É realmente muito bem feito, muito delicado. Foge do padrão de livro sobre prostituição, porque o padrão de graphic novel sobre prostituição tem sempre uma cafajestagem no meio, tem sempre um fim trágico, a pessoa é morta. Nós somos muito moralistas ainda, né? Então, mesmo entre as HQs, a coisa é muito barra pesada, ou coisa muito... Você precisa punir. Exatamente, exatamente. E aqui não existe essa questão. Enfim, eu recomendo muito o livro. O livro é muito bonito. Eu só vou mencionar aqui quem traduziu, porque não está aqui no começo. Peraí. Tradução de Flávia Jacobian. Muito bem traduzido, por sinal. Mas é uma arte linda, viu? Ah lá. É lindo. E uma delicadeza de tom diferente de tudo que vocês leram. Muito bom, muito bom. É Nanquim Lápis, né? Não, Comic Zone. Não. É o desenho, o traço é Nanquim Lápis. Achei que você estava confundindo com a editora Nanquim, Pipoca e Nanquim. Não. Que, aliás, não tem nada com o traço, mas enfim. Eu acho que sim. Nanquim Lápis com aquele papelãozinho que faz o lápis. Provavelmente terá sido feito no computador também, a gente nunca sabe, né? Bem possível. Mas de qualquer maneira é muito bonito. Olha, que lindo isso. E como ela transmite em 0 palavras a situação. Que esse livro começa, ela acordou, está escuro, ela se levanta, sai do quarto com os sapatos e você vê que ela está num corredor de hotel. E tem esse olhar da camareira, tipo, ahá. E aí ela sai, e aí ela tira o tênis dela de dentro da bolsa, tira a maquiagem no metrô e vai à sua vida. E vai para a faculdade. Bacana, né? Beleza. Pronto. Então, esses são os livros do dia. Até quinta-feira? Até quinta. Até quinta. Um algoritmo que decide sem te avisar quem vai ser seu inimigo hoje. Uma rua em Jerusalém que carrega 3.000 anos de disputa embaixo do asfalto. Um Brasil que vota olhando para a terra que planta. Outro que vota olhando para a fila do banco. No Ponto de Partida Sério, eu investigo assuntos essenciais para compreender e lidar com os desafios do mundo contemporâneo, num formato que o programa semanal no YouTube não permite. Tudo começa em A Sociedade que o Algoritmo Criou. O olhar para o mundo e o indivíduo numa busca da razão pela qual sentimos que as pessoas ao nosso redor estão cada vez mais polarizadas e vivendo em bolhas. Depois desse capítulo, tivemos o lançamento de 3 episódios sobre Israel e Palestina.
Um conflito onde quase todo mundo já chega com o lado escolhido, mas que eu fui a campo entender as raízes. Passei 10 dias em Israel, entrevistei gente dos dois lados, caminhei pelas ruas onde nasceu essa guerra para compreender essa complexa realidade. Então voltei a olhar para casa, com nós brasileiros. No primeiro episódio, A Sociedade, eu parti de uma pergunta que parece simples. Por que o Brasil parece tão dividido? A resposta, no entanto, de simples não tem nada, porque descobri que o Brasil está dividido em 5. 5 formas de viver o país. 5 formas de votar nele. E se são 5 Brasis, por que ainda tentamos caber em só 2 partidos? O episódio vai tentar explicar. No segundo episódio, Os Partidos, eu volto à origem do nosso sistema partidário para entender por que ele já não representa o país que existe hoje e como podemos voltar a conversar sobre política. 3 grandes arcos. E não para por aí, tá? Em breve, novos episódios. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o Ponto de Partida, a série. Comece a assistir no streaming do Meio, exclusivo para assinantes premium.